Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast promovido pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Desta vez, vamos conversar com o professor Tiago Almada, da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná. Oi, Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversarmos sobre filosofia. Bem, Tiago, desta vez nós vamos conversar e trabalhar um pouco sobre a ideia da imaginação para o bem viver. Obviamente, sem querer esgotar o tema, já que é um assunto muito amplo, e muito menos tentar trazer verdades absolutas, gostaria primeiro que você trouxesse uma definição, uma ideia geral sobre o tema, principalmente sobre a ideia de imaginação. Pois bem, o tema imaginação vem de imagem, e esse conceito de imagem vem da raiz imago, né, que significa exatamente imagem. Isso foi passando por algumas tradições, principalmente na tradição romana, que abordou esse conceito de imago como uma ação de dar forma, de formar imagem, formar uma imagem mental. Então, isso foi passando pelo tempo, chegou até nós como a imaginação, que é uma ação de formar uma imagem mental. Bom, e se nós formos para esse conceito que chegou até nós poderíamos entender que todos os seres humanos estão imaginando a todo momento. É uma faculdade inerente ao todo ser humano, né? Muitas das tradições, muitos dos conceitos, tanto da filosofia quanto até mesmo da psicologia, colocam essa capacidade de formar imagens como uma das faculdades que diferencia os seres humanos dos outros seres que coabitam o mundo conosco, né? Dos animais, dos vegetais, obviamente dos minerais e de outros seres. Os seres humanos têm essa capacidade de transportar ideias para o futuro e, ao mesmo tempo, de trazer ideias do futuro para o presente. E se formos ver, nós conseguimos fazer isso praticamente o tempo inteiro. Nós acordamos e já imaginamos como vai ser o dia. Se acordamos atrasados, já imaginamos que alguma coisa a gente vai ter que acelerar para que as coisas voltem a um fluxo normal. E se repararmos, grande parte do nosso dia ele está num âmbito de projeção. O que vamos fazer à tarde, o que vamos fazer à noite, e muitas vezes até coisas mais abstratas, por exemplo, como é a superfície de Marte, como é uma viagem agora a outros planetas, e até mesmo dormindo, nós continuamos imaginando. E esse tipo de imaginação nós damos outro nome, né? Que seriam os sonhos. Bem, Tiago, você trabalhou algumas ideias sobre a imaginação. Uma delas me chamou muito a atenção, que é de trazer para o presente ideias do futuro. Você citou o exemplo do nosso dia, né? Eu tenho um compromisso no fim do dia, então, a partir da minha imaginação, eu posso prever, projetar esse compromisso que vai ser daqui a tantas horas, mas eu já consigo imaginar. Mas, Tiago, toda projeção que eu faço no meu mundo mental, ou seja, toda imagem que eu crio no mundo mental, ela é uma imaginação? O que nós entendemos que a imaginação, por ser algo da mente humana, ela tem essa característica da mente humana que são as polaridades. Então, ao mesmo tempo que existe essa imaginação que projeta para o futuro, traz para o presente, realiza, né, intui, existe um outro tipo de imaginação, se é que a gente pode chamar, colocar entre aspas essa imaginação, que é essa imaginação de uma polaridade não tão positiva.
que nós damos o nome de fantasia. Então, a fantasia seria um tipo de processo de transporte de ideias, né, que essa é a característica da imaginação, um transladar de ideias, mas a fantasia tem essa característica de ser apartada da realidade. E um exemplo, por exemplo, se assistíssemos um filme de ficção, e o filme é muito bem feito, e nós ficamos envolvidos com aquilo, e caso, né, isso nos toque de alguma forma, nós poderíamos pegar essa ficção, nos afeiçoar a ela, e aos poucos esse cenário fictício pode ir fazendo parte, inclusive, de nossos pensamentos de realidade. Aquela ideia que entra como uma ideia de outrem, se fecunda, né, ganha corpo em nossa mente, e daqui a pouco nós vamos tomar alguma atitude no nosso dia a dia com base em uma imaginação que não foi necessariamente nossa. Isso é o que nós colocamos como a fantasia, né? Quando é dada por um algo externo, muitas vezes, inclusive, uma opinião alheia, né, que nós tomamos como verdade. Então a gente entende que a fantasia, ela é a contraparte menos luminosa da imaginação. Por isso que várias tradições que falam sobre um processo de evolução ou de autoconhecimento colocam que o controle da imaginação, o controle da fantasia, melhor dizendo, é um processo inteligente de ganho de consciência, porque nós passamos a filtrar aqueles pensamentos ou aqueles processos imaginativos que são nossos daqueles que não necessariamente são nossos, mas que por circunstâncias acabaram fazendo parte da nossa da nossa mente. E basicamente todos nós fazemos parte disso, né? Vivemos em um mundo com várias correntes de opiniões, nós participamos de vários grupos sociais e os grupos têm essa característica de terem posicionamentos. E alguns são válidos, mas outros não necessariamente. E muitas vezes nós, por não fazermos um processo reflexivo próprio, acabamos emprestando essas posições definitivas de outros e que muitas vezes não coadunam com a nossa própria visão de mundo. Por isso que faz parte do processo de maturação de nossos valores, do nosso processo de conhecimento de si próprio, uma avaliação daquilo que nós estamos projetando para nós mesmos, para o mundo, para a sociedade em geral. O professor francês Gilbert Durand, que tem bastante trabalho com relação à imaginação, principalmente à imaginação simbólica, ele tem uma frase capitular, que ele coloca que a imaginação é a medida áurea da evolução humana, tomando a medida áurea como aquela medida perfeita da natureza, que integra desde os olhos de um besouro quanto o cerne de uma árvore, né? Aquela medida que a matemática já estudou, uma medida perfeita. Então, na análise desse professor, ele colocava que a imaginação é essa chispa de perfeição da natureza que nós temos dentro da nossa própria mente. E ela é a medida da nossa evolução. Então, o ser humano poderia ser medido, não que isso seja, né, uma medição expressa que nós façamos, mas na análise desse professor, a sua imaginação denota a evolução dessa pessoa. Então,
Se até agora temos entendido que esse processo de imaginar, de transportar ideias para o futuro e para o presente, é algo que é, por excelência, humano, e nós, de alguma forma, seja por imaginação, seja por fantasia, seja por sonho, nós temos uma certa facilidade para imaginar. Nós voltamos ao conceito que aborda esse podcast, que seria a importância que a imaginação tem para o nosso bem-estar, né? Porque, no fundo, é isso. Se nós soubermos manejar bem essa faculdade que a natureza deu a todo ser humano, nosso processo de vida acaba sendo mais salutar, mais positivo e produtivo. E se formos pensar um processo educativo de uma criança, ele é extremamente imaginativo, sejam com as historinhas, seja com os desenhos, né, que são super simbólicos e cheios de cores, em que as formas não interessam tanto, mas sim os primeiros símbolos, né? Tem lá o sol, tem lá uma casa, tem lá os primeiros personagens. E é isso. Aquele momento, né, no processo de formação de uma criança, nós achamos perfeitamente natural que o imaginário dela flua. E é perfeitamente natural e estritamente necessário. Só que quando isso vai, quando um ser humano vai evoluindo seu processo educacional, esse fomento à imaginação vai decaindo, né? Já numa adolescência ou pós-adolescência, já se diminui a quantidade de aproximação com histórias, com mitos, com até a própria expressão da arte, para entrar a necessidade da técnica, de uma profissão, de algo que vá ser feito para ganhar dinheiro, para ganhar a vida. Então, gradativamente, esse adulto que chega após essa formação é alguém já bastante desprovido de um cenário imaginativo natural. E o que acontece hoje, de uma maneira geral, obviamente não generalizamos, mas de uma maneira geral, hoje um adulto ele tem um parco processo imaginativo e grande parte da sua imaginação poderíamos dizer que é terceirizada. Quem faz essa imaginação são os filmes, são as séries, são os programas externos. Eles fornecem essa cota de imaginação tão necessária para a nossa mente. Mas, quando cabe ao ser humano contar uma história, relembrar uma passagem da sua vida, fazer uma poesia, cantar uma música, faltam ferramentas, falta prática, falta exercício. E aí é que a gente vê que o ser humano, né, o ser humano atual, ele perdeu grande parte da sua capacidade de exercitar a imaginação. Tiago, você trouxe uma ideia sobre consciência que eu queria explorar um pouco melhor para a gente poder compreender a imaginação, porque se eu imagino que amanhã de manhã eu vou correr uma maratona, obviamente que só esse exercício mental não vai garantir que eu consiga correr a maratona. Eu vou precisar projetar isso na minha imagem mental, na minha tela mental, ter clareza se realmente é um desejo, é um sonho meu e encontrar as ferramentas dentro de mim mesmo para poder conquistar isso que eu imaginei. Então eu vejo que tem 2 pontos aí, Tiago, que eu gostaria que você falasse. O primeiro ponto é que, para que eu possa imaginar algo, é preciso que eu tenha clareza do quem eu sou, né. Um exercício extremamente filosófico, aliás. E o segundo ponto é que, bem, mesmo conhecendo a mim mesmo e projetando, né, ou trazendo esse futuro para o presente, vai ser necessário um esforço para que eu consiga, dar vida
no mundo mais concreto aquilo que eu pensei, né. Então eu queria que você falasse sobre essas 2 ideias. Legal, Pedro. Ao mesmo tempo em que nós conceituamos que a fantasia, que era esse processo imaginativo desatrelado de uma realidade, né, porque ele vinha por uma influência externa e que não passou para o nosso crivo interno, a imaginação, essa que nós estamos conversando aqui, ela é extremamente real, né? Um processo imaginativo profundo, ele sim aborda ideias, trabalha com imagens, mas essas imagens, para serem efetivas, elas precisam da experiência, precisam integrar o abstrato, né, a ideia em si pura, à experiência real. E aí é que nós vemos esses exemplos de execução, até como você colocou, né, de uma corrida, de uma maratona ou de uma obra qualquer que nós executemos. Por exemplo, projeto de uma casa, né? Ninguém vai sair construindo uma casa minimamente sem ter um desenho, sem ter um projeto, alguma coisa que ao menos oriente como construir. Então é isso que nós vemos desse processo imaginativo. Ele é o projeto, é ali que tudo começa, mas ele precisa desse enlace, ele precisa dessa experiência viva, né? O teste na prática para ver como é exercitar, como é objetivar correr uma maratona e ver que com 2 km, né, tem desafios que a gente nem imaginava. Mas agora, né, com esse exercício, até que um dia vai, corre, 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 consegue completar uma maratona. E passou por tantas experiências que nem se recorda mais, isso fica numa memória. Então, é essa capacidade da imaginação positiva e produtiva que nós vemos em vários momentos da história. Né? Nem sempre a imaginação foi desse processo estanque, né, de opiniões pré-formadas, em que precisamos nos encaixar nelas. O próprio Renascimento é um exemplo clássico de uso da imaginação, pois já no final da Idade Média, inclusive, né, esse nome se dá com a chegada do Renascimento. Esse renascimento ele fomenta uma nova forma de imaginar o ser humano. A ideia do humanismo, um ser humano potente por ele mesmo, com várias capacidades, com suas próprias virtudes, mas extremamente em contato com a natureza. Contato direto com essa força espiritual, se podemos colocar assim. E que foi, nesse momento, capaz de renovar o mundo, né? Então, esse processo imaginativo positivo, produtivo, que o ser humano tem a capacidade de realizar. Inclusive, né, resgatando outra ideia do Renascimento, saiu da imaginação de um Michelangelo acerca da relação do ser humano com o sagrado todo o teto da Capela Sistina, se podemos colocar assim, né? Conforma ali toda uma execução de um processo de relacionamento do ser humano com algo mais sutil. Isso foi da imaginação de um ser humano. Imaginou, se aproximou dessas ideias mais puras da natureza, que nós podemos dar o nome de arquétipos, e usou, nesse caso, o seu talento para entregar um grande símbolo disso a todos os seres humanos. Também outro exemplo, daí um pouco diferente, mas de um processo de um artista de contato com a morte, né, e esse mistério que circunda a todos nós, a relação do nascimento, da vida, da morte, desse processo de reflexão para um Mozart sai um Requiem, sai uma obra tocante, profunda e que inspira a todos a refletirem sobre esse mistério. Então, o que nós podemos entender dessa imaginação para o nosso bem-estar
é que ela promove um processo de iluminação da nossa mente. É como se a nossa mente, nesse momento imaginativo, ela se aproximasse de ideias um pouco mais perfeitas. E que daí nós utilizamos a nossa capacidade racional, algum talento, alguma técnica que nós temos para expressar esse processo imaginativo. Porque aí é a riqueza da imaginação, é quando ela ganha a vida, quando ela ganha uma expressão e que isso possa ser entendido por outros seres humanos. E o que nós estamos colocando nesses exemplos aqui? É de união de capacidades, né? E essa é a capacidade de um ser humano, digamos assim, formado, né? Se em algum momento nós colocamos lá atrás que é natural para uma criança ser imaginativa e nós aceitamos muito bem isso, para um ser humano já no pleno de suas capacidades, o seu processo imaginativo se dá quando ele consegue trazer esses modelos da natureza para a forma. E isso ele faz unindo capacidades, unindo pontas, né? Que nem nós colocamos aqui a arte do Renascimento unida com a religião, com a filosofia, e também poderíamos entender também que a ciência e a fé, né, não deveriam ser opostas, mas sim somar, em que os cientistas e os religiosos somem seus conhecimentos. E assim, né, poderíamos também unir as pontas da história, essa que data, registra, com a simbologia, com isso que narra a evolução do ser humano não de uma forma cronológica, mas simbólica. Então é nesse processo que nós entendemos que a imaginação flui, quando se unem duas pontas de um processo. E o ser humano, quase como um ser intermediário, é aquele que concebe essa ideia um pouco mais pura e traz para uma expressão mais formal. Tiago, então gostaria que você trouxesse exemplos bem práticos de como nós podemos utilizar essa ponte que é a imaginação no nosso dia a dia, né? E nos diferenciasse dos pensamentos, como você já falou, nos pensamentos que, por exemplo, nos geram ansiedade ou até expectativa das coisas que não aconteceram, né? Porque quando a gente está projetando, nós podemos cair nessas armadilhas mentais, né? De nos apegarmos a imagens que ainda não aconteceram, né, e que são do nosso controle de executar ou não. Então eu gostaria que você trouxesse exemplos práticos para que a gente possa compreender, do ponto de vista filosófico, como a imaginação pode ser utilizada no nosso dia a dia. Bom, um primeiro fator que auxilia nesse ganho dessa imaginação mais positiva é um controle da fantasia. Então, termos atenção aos nossos pensamentos, fazendo uma pergunta básica, que seria: isso que eu estou pensando, ele é resultado de uma experiência própria minha, de algo que eu tenho refletido, ou ele é fruto de um pensamento que eu tenho visto externamente meus grupos sociais ou na mídia? Esse primeiro processo de atenção é o que permite que nós passamos a identificar o que é nosso e o que não é, fazendo aquela velha máxima de separar o joio do trigo. Porque, tendo essa premissa, nós passamos a ter a capacidade de entender minimamente quais são os nossos, quais não são nossos e ir fazendo uma certa troca. Tem uma abordagem muito clara sobre como utilizar a imaginação que o filósofo francês Fernand Schwartz aborda. Ele coloca que nesse processo imaginativo do ser humano existiriam três âmbitos. Uma imaginação diurna, que trata dessa imaginação cotidiana, do dia a dia, que nós utilizamos, né? Por exemplo,
né, como é que vai ser o nosso dia, o que eu vou projetar para que o meu dia aconteça da melhor forma possível. Isso é uma imaginação bem prática, bem formal. Ele dá o nome dessa da imaginação diurna. Ele coloca um outro âmbito que seria uma imaginação noturna, que é uma imaginação simbólica e que é representada bastante pelos nossos sonhos, né? Essa imaginação que muitas vezes a gente não compreende quando chega na imaginação diurna, né? Aqueles símbolos que passamos algumas horas atrás a viver agora são indecifráveis. Então ele coloca um terceiro âmbito, que seria uma imaginação do nascente ou do poente, nesse momento do dia em que é um pouco noite e é um pouco dia. Porque essa imaginação, ela harmoniza o símbolo com o prático. É a hora em que nós podemos olhar, até mesmo acompanhar um nascer do sol. Né? Naquele momento ali tem dois universos, o ambiente das estrelas e o ambiente das coisas visíveis, formais. Esse âmbito é o que é colocado como um ambiente salutar para a nossa imaginação humana. Aos poucos ir colocando cada vez mais essa imaginação simbólica. E isso se dá pela aproximação com mitos, pelo estudo dos símbolos. Então, né, você o colocou de dicas práticas, essa é uma das dicas principais, de entender que a nossa imaginação tem um aspecto que ela requer esse sutil. A imaginação não é somente prática. Ela, para ser prática, e cada vez uma melhor prática, ela necessita desse ambiente inspirador que vão vir com os símbolos. Então, coloco isso como uma imagem final desse ambiente de nascente ou de poente mesmo, um pôr do sol, que ele simboliza o que a nossa mente deveria fazer, né? O que a nossa imaginação deveria abarcar. Trazer ideias de um outro âmbito para um âmbito formal, cotidiano, porque essa é a capacidade do ser humano como um ser intermediário entre duas realidades. E a imaginação é a faculdade por excelência para fazer com que isso seja canalizado. Caminhando para o final, então, do nosso podcast, gostaria que você trouxesse aí as ideias finais para encerrarmos essa nossa conversa sobre a imaginação, esse exercício, essa ferramenta humana que precisa ser exercitada na nossa vida, que precisa ser conquistada. Portanto, deixo esses minutos finais para as suas conclusões. Pedro, eu trago para encerrarmos uma frase de Jorge Ângelo Braga, né, o professor fundador da Nova Acrópole, que ele, na sua explicação sobre a imaginação, ele nos inspira com uma mensagem final, que eu vou colocar aqui. Assim convém imaginar a história futura com os aspectos mais otimistas, ou da maneira mais positiva possível, pois o mundo futuro surgirá a partir das nossas imagens de hoje. Se queremos um mundo melhor para as futuras gerações, que imaginemos e pratiquemos a sã imaginação desde agora. Deixo essa mensagem a todos que nos ouvem e que possam, com a filosofia, fazer essa união de faces do conhecimento para que a nossa imaginação possa construir esse mundo novo e melhor que almejamos. Bem, Tiago, então te agradeço pela conversa sobre essa imaginação. Tenho certeza que escutar esse podcast vai fazer com que nós imaginemos coisas diferentes e ideias diferentes do que vínhamos trazendo e conhecendo sobre esse tema. Te agradeço e até uma próxima. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Até uma próxima. Bem, se você quiser conhecer mais sobre a Nova Acrópole, você pode entrar em nosso site, o nova-acrópole.org.br, ou nos procurar nas redes sociais.
Pode também nos contactar pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Requiem em Ré menor.